os cultos anteriores, o Senhor já tem batido na mesma tecla, e muitos não têm dado ouvido, muitos não têm dado valor quando os servos de Deus falam que a seara está para se encerrar. Não da seara, o Senhor diz na sua palavra que Ele está às portas para buscar a sua igreja. Quando o Senhor diz que Ele está à porta para buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, mas para buscar este povo zeloso, esse povo de boas obras, o Senhor Ele vai buscar aquele que está ceifando, o Senhor vai buscar aquele que está trabalhando na sua seara, o Senhor não vai buscar aquele que está de qualquer jeito, o Senhor Ele não vai buscar aquele que está de qualquer maneira. Por isso que Ele já deixou na sua palavra para nós pedirmos perdão 70 vezes 7 se for preciso, para que nós viéssemos trabalhar na seara dEle, para que nós viéssemos fazer a sua vontade e não a vontade do mundo. Por mais que muitas vezes a vontade do mundo pode até muitas vezes ser mais tentador, muitas vezes pode até achar que seja melhor, mas lá no fundo, se nós pararmos e analisarmos, a seara do Senhor é melhor, porque a seara do Senhor, Ele vai nos dar uma eternidade de paz, Ele vai nos dar uma eternidade de sossego, Ele vai dar uma eternidade para nós de descanso, aonde se nós viver no mundo aí fora, na seara do diabo, muitas vezes nós podemos ter alegria nesta terra, muitas vezes nós podemos ter alegria neste mundo, mas a palavra de Deus diz que o mundo é o caminho da perdição. Quando a palavra de Deus fala que o mundo já é do maligno, então quando ela fala que o mundo já é do maligno, significa o quê? Que nós não devemos compactuar com as coisas do mundo, nós devemos viver no mundo, porque nós pertencemos a este mundo. Nós fizemos parte deste mundo, mas nós somos diferentes porque nós somos comprados, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Por isso, aquele sangue que foi vertido naquela cruz, onde muita gente hoje em dia não dá valor, muita gente diz que acredita em Deus, muitas vezes gente dizem que acredita em Jesus, mas é somente da boca para fora, porque por causa que quando ele não sente aquele reconhecimento, e se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário para perdoar nossos erros, todos nós já estaríamos condenados, todos nós já estaríamos condenados ao inferno, todos nós já estaríamos condenados para o lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor, como Ele é misericordioso, Ele deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, como prova de amor de Deus para conosco, Ele pegou e deixou a seara para nós fazer para Ele. Ele deixou o seu Filho morrer, o seu Filho ser crucificado. Quem é que ia querer um pai ou uma mãe que o seu filho fosse apedrejado? Quem é o pai, qual é a mãe que ia querer que o seu filho fosse maltratado? Mas Deus, Ele fez isso porque por amor ao povo, que muitas vezes não está nem aí para Ele, muitas vezes não quer ouvir a sua palavra, muitas vezes entra num ouvido e sai no outro, mas o Senhor, Ele diz que aqueles que fizerem a sua seara vai herdar o galardão, vai herdar o reino da glória, vai herdar a coroa da justiça, porque Ele sabe aqueles que é deles e aquele que não é, Ele sabe aquele que é temente a Ele e aquele que não é. O Senhor, Ele sabe. Por isso que o Senhor, Ele está requerendo nos últimos tempos da igreja na face da terra. Ele está requerendo os verdadeiros adoradores.
Ele quer que nós voltamos ao primeiro amor, que nós deixamos a apostasia de lado, e muitos hoje em dia estão se apostando da fé, muitos hoje em dia, por qualquer probleminha, por qualquer luta, por qualquer barreira, está deixando a presença de Deus de lado para viver as coisas do mundo, para viver no mundo do pecado, viver no mundo do erro, no mundo da perdição. Mas o Senhor, Ele não quer isso de ninguém, não só de nós que estamos aqui dentro da igreja, mas de todo mundo aí fora. O Senhor, Ele não quer que ninguém se perca, mas não depende de nós e não depende de Deus, porque Deus, Ele bate na porta até que a gente deixa Ele entrar na nossa vida, mas se nós não deixarmos Ele entrar na nossa vida, não vai adiantar de nada nós dizer que acreditemos num Deus, nós dizer que acreditemos num Senhor, porque nós vamos estar dizendo da boca para fora, nós vamos estar dizendo somente por dizer, mas o Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer que nós diga verdadeiramente que nós estamos dispostos a viver na sua seara. Ele quer que verdadeiramente nós diga que nós estamos dispostos a viver o seu propósito, não o propósito que nós queremos na nossa vida. Muitas vezes nós queremos de um jeito, muitas vezes nós queremos de uma maneira, nós queremos de outra, mas quem sabe da nossa vida é o Senhor. Por isso que Ele diz na sua palavra, para que Ele vai tomar conta dos seus, mas para isso nós temos que estar junto com Ele. Por isso nós temos que estar trilhando junto com Ele, nós temos que estar caminhando e dando ouvido à palavra de Deus quando Ele diz que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. Nós temos que dar ouvido a esta palavra, porque no momento em que nós reconhecermos esta palavra, que nós reconhecermos que nós devemos andar com o Senhor, nós vamos estar passando a fazer a seara de Deus, nós vamos estar passando a viver na seara do Senhor. Por mais que muitas vezes nós podemos não saber direito como fazer parte desta seara, mas pela força de vontade, pela nossa clamor, pela nossa humilhação diante de Deus, pela nossa humilhação diante do Pai, através do nosso clamor, através da nossa oração, o Senhor, Ele entra na peleja e Ele vai nos ensinando, Ele vai nos capacitando. Por isso que o Senhor diz que para participar da seara dele, Ele escolhe, mas aquele que quer, Ele não escolhe por aparência, Ele não escolhe por discriminação. O Senhor, Ele escolhe a todos, mas depende de cada um de nós querer participarmos desta seara dele. Depende de cada um de nós participarmos desta seara do Senhor, porque por causa que se nós não participarmos desta seara, naquele grande dia, naquela grande hora, onde o Senhor vier sobre as nuvens, não vai adiantar nós chorar, não vai adiantar nós espernear, porque daí já vai ser tarde. Por isso tem aquele ditado que a gente diz: não se deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então, se hoje nós podemos chegar aos pés do Senhor para fazer parte da sua seara, porque nós deixar para amanhã, porque nós muitas vezes não querer dar ouvido para Deus, muitas vezes fazer birra e deixar a presença de Deus de lado, deixar a presença do Senhor de lado para viver as coisas erradas, ou por picuinha, ou por algo ou por outro. Mas o Senhor, Ele quer aqueles verdadeiros. O Senhor, Ele quer aquele que esteja disposto a fazer a sua vontade, nem que esteja se arrastando, nem que esteja rengueando, nem que esteja com o braço torcido. O Senhor, Ele quer aquele que esteja verdadeiramente na sua presença, mesmo que esteja capengueando, mesmo que esteja entre a vida e a morte se arrastando, mas o Senhor, Ele quer aquele verdadeiro. E para isso nós devemos reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida.
Muitas pessoas podem dizer: eu não posso participar da seara de Deus porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu sou errante. Mas esquecemos de dizer que todos somos pecadores e que Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos erros, para perdoar os nossos pecados, para perdoar nossas falhas. Então, não podemos dar ouvido para quando dizer: e o que você quer na igreja? Se você é pecador, se você é errante, se você é falho, todos nós somos errantes, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas o Senhor, Ele usa de misericórdia, o Senhor, Ele usa de perdão, desde quando Ele deixou seu Filho morrer para perdoar os nossos erros, para perdoar nossas falhas. Então, para que nós venhamos viver com o Senhor, na seara do Senhor, nós venhamos reconhecer esse Deus vivo, nós venhamos reconhecer esse Deus verdadeiro. Que eu venho deixar são essas palavras, que nós venhamos refletir, nós venhamos analisar se nós estamos fazendo parte desta seara ou se nós não estamos. E se porventura nós estivermos fazendo parte desta seara, que nós venhamos continuar fazendo parte. Mas se porventura nós não estivermos fazendo parte desta seara, que nós venhamos passar a fazer parte desta seara, ao qual é bom, ao qual é maravilhoso e ao qual o Senhor quer que todos nós estejamos. Amém.